Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. É com grande alegria que a gente está mais um domingo unidos, em conjunto, louvando, adorando o nome do Senhor, celebrando aquele que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. E mais uma vez nós separamos um tempo para poder estudar a palavra de Deus, estudar os ensinamentos que Ele deixou para nós. E nessa manhã nós queremos estudar e conversar um pouquinho sobre o tema de levar as cargas uns dos outros, né? O que significa isso? Como que a solidariedade deve agir na vida do cristão? Como é que a gente deve trabalhar com esse conceito? E em que momento que a gente deve deixar a pessoa seguir em frente? A gente vai conversar sobre isso nessa manhã. Mas primeiro nós vamos falar com o nosso Deus, vamos conversar com Ele, pedir para que Ele esteja abençoando essa nossa manhã. Pai querido, Pai de amor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que temos de estarmos aqui nesse momento, ainda que remotamente, para estudar sobre a Tua Palavra. Queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando esse estudo nessa manhã, que possa ser um estudo que venha nos edificar, nos trazer uma vontade, um desejo de fazer cada vez mais pela Tua igreja, fazer cada vez mais pelas pessoas que precisam de ajuda, de auxílio. E queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando tudo o que irá acontecer nessa manhã, na tua casa, que o Senhor esteja abençoando as pessoas que estão na igreja nesse momento, e o Senhor possa estar cuidando delas e trazendo ensinamentos ricos e maravilhosos para as suas vidas. Esteja também com o culto que será celebrado daqui a pouco, que o Senhor possa receber todo o culto e adoração que serão ministrados ali, e que a mensagem que será proferida venha a edificar o coração da igreja. Muito obrigado por tudo, continua conosco, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Bom, irmãos, o tema sobre solidariedade ele é um tema que às vezes ele pode trazer algumas distorções ao longo da jornada, porque essa questão da ação social, do auxílio mútuo, é uma coisa que tem causado, no meu entendimento, de forma errada, uma certa distorção na vida da igreja. Porque tem muitas igrejas que acham que a vida comunitária ela deve se resumir apenas à ação social. São poucas, né? São poucas que trabalham primordialmente com a ação social. Mas existem muitas outras que acabam associando a questão social, do apoio, da ajuda, da solidariedade com uma questão política. E que muitas vezes não tem nada a ver, na maioria das vezes não tem nada a ver. Né? Na verdade, o que a gente precisa sempre ter em mente é que toda e qualquer ideologia, né, ela não abarca por completo aquilo que está na palavra de Deus. Logo, é compreensível de se esperar que algumas ideologias políticas que a gente vê hoje se apropriem ou utilizem elementos que podem ser encontrados na Bíblia ou até mesmo em outras religiões. São princípios universais que perpassam muitas sociedades e muitos povos ao longo dos anos, ao longo das eras, ao longo do espaço e do tempo. O que vai importar para a gente trabalhar e conhecer é a visão bíblica sobre o apoio mútuo, a visão bíblica sobre o suporte, a ajuda, a compreensão e o auxílio no momento que a outra pessoa está precisando. Então, a gente pode compreender diversas formas sobre como a igreja ela pode ajudar as pessoas e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. O alvo dessa nossa lição hoje é compreender que a leveza da vida cristã se deve também ao fato de que irmãos carregam a cada um dos outros, isso é importante a gente entender, atentar para seu papel, nosso papel,
na vida da fraternidade cristã e nos esforçar para cumprir bem o nosso papel de levar a carga dos irmãos. Bom, para começar, o nosso autor ele vai lembrar que Jesus Cristo profetizou que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E Paulo também teria nos lembrado que nos últimos dias os homens serão egoístas. Por que o autor ele relatou isso? Porque é muito compreensível e por conta da sociedade que a gente vive, é muito compreensível que as pessoas tenham se tornado mais e mais egoístas. Porque a sociedade capitalista, como a gente conhece, esse capitalismo selvagem que a gente tem vivido nos últimos anos, ele vai mostrar que as pessoas elas devem trabalhar para sempre buscar aquilo que é melhor para elas. Né? Então, você deve sempre trabalhar para você ter o melhor, para você ter a melhor condição. Isso muitas vezes é elevado a um fator de status pessoal, né? Então você deve ter as coisas do bom e do melhor, apenas para poder mostrar, né? E aí você deve estar estranhando o relógio que eu estou usando. Na verdade, o relógio que eu estou usando ele tem uma função muito específica. Ele me auxilia na contagem de calorias e de tempo de exercício. Utilizo, tem uma função para esse relógio muito específica. E ele me ajudou muito no meu processo de entrar em melhor forma no ano passado, onde eu consegui regredir o meu peso de 115 quilos, né, que eu estava ali por volta de dezembro de 2020, até os atuais 92 quilos que eu peso hoje, que ainda não é o meu objetivo final, mas caramba, eu já perdi de novo 23 quilos. Quem se lembra de mim, né, antes da pandemia ou em alguns eventos durante a pandemia que a gente estava em casa, lembra que eu estava bem mais cheinho de rosto e tudo mais. Mas esse relógio ele tem uma função clara para mim e ele me ajudou nessa parte, né, de exercícios e tudo mais. Mas tem pessoas que compram relógios assim, ou até mais caros do que isso, ou compram carros muito caros, apartamentos, apenas para mostrar, para exibir. Tá? Eu conheço um condomínio lá em Araruama, onde as pessoas começaram a cada vez mais construir mansões cada vez maiores, uma querendo se sobrepujar à outra. E por que isso? Porque as pessoas elas usam os seus imóveis como um status, né? Então, quanto maior a casa, quanto mais extravagante a casa, mais ela vai trazer um status para aquela pessoa. Olha só aquela casa, né? Deve ser um sujeito com dinheiro e tal. Então, é uma forma de você exibir aquilo que você tem. E a verdade é que na sociedade que a gente vive hoje, quanto mais a gente vê as pessoas tendo as coisas, menos a gente vê essas pessoas com disposição de ajudar. E na igreja a gente tem visto situações em que o apoio social tem sofrido muito. Tá? É compreensível, a gente passou por um período de pandemia que muita gente perdeu o emprego. E por conta disso as entradas financeiras na igreja caíram. Isso é verdade. Porém, também aumentou a quantidade de pessoas que precisaram de ajuda. E por muitas vezes eu tive a oportunidade de ver pastores solicitando à igreja, a pessoas que tinham condições de ajudar, que estivessem ajudando com ação social para que pudessem ajudar essas outras pessoas que estavam momentaneamente precisando. E o que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas, tem gente que nem gosta disso, porque vem com aquele papo de que a pessoa ela deve aprender a trabalhar, que às vezes a pessoa que está recebendo cesta básica é um folgado, ou pessoas que concordam com a fala de uma certa pessoa que recentemente disse que o pobre ele tem a obrigação bíblica de passar fome. Isso foi um absurdo que eu ouvi nos últimos tempos. Tá? Teve gente que defendeu, tem gente que compartilhou a defesa, e o que a gente percebe é que isso não condiz com a palavra de Deus, não condiz com a forma como a igreja deve tratar as pessoas que precisam. Então, é interessante a gente perceber como que o amor da igreja pelo próximo realmente tem esfriado. E a forma cínica como algumas pessoas defendem
os benefícios e os privilégios que as pessoas que já têm alguma coisa devem manter, enquanto os outros que não têm nada devem continuar sem ter nada, né? Então, essa é a sociedade que a gente vive hoje, que tem perpassado muito para as igrejas. Então, a gente tem que lidar com isso e a gente precisa entender como que a gente deve trabalhar com essa questão no seio da igreja, essa questão do apoio mútuo, do auxílio, né, da generosidade na vida da igreja. Bom, nós temos uma outra visão, né, pelo menos deveríamos, como igreja, ter uma outra visão, né, que é a lei de Cristo, que nos manda levar as cargas dos outros. Mas o que significa isso? Né? O que é a carga do outro? O que é a minha carga? O que é a carga do outro? Até que ponto que eu devo ajudar? Então, a gente vai procurar responder essas perguntas na aula de hoje. Bom, para a gente entender a mutualidade, o autor ele vai trazer uma questão que é interessante. Ele vai trazer o texto, né? O texto dessa semana ele vai estar em Gálatas, capítulo 6, e do versículo 1 até o versículo 5. E ele vai trazer 2 versículos da mesma perícope bíblica, que dão a entender que talvez eles fossem mutuamente excludentes, né? Ou que eles estivessem em contradição, né? O versículo 2 fala: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E no versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo, né? Vamos ler o texto completo para a gente poder entender qual é o contexto dele. Depois o autor ele vai falar sobre o contexto desse texto. Perdão. O texto vai dizer o seguinte, Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Aqui, nessa versão, o termo carga é utilizado tanto no versículo 2, na verdade, no versículo 2 é utilizado fardos e no versículo 5 é utilizado carga. Na versão que o autor utiliza na nossa revista, ele inverte, né? Ele vai ter no versículo 2 cargas e no versículo 5 fardos. Isso já me denota que os 2 termos eles seriam mais ou menos sinônimos, mas o autor ele vai trazer uma diferenciação, tá? Ele vai dizer que existe uma diferença entre os 2 termos na perícope. E ele vai dizer o seguinte, que carga, e aí a gente está utilizando a versão que ele está utilizando, tá? Então, o termo do versículo 2 seria algo que é pesado demais para uma pessoa carregar sozinha. Então, a carga seria algo que seria pesado demais para uma pessoa carregar. Na nova versão internacional, no versículo 2, fala sobre os fardos pesados, né? Então, seria algo que seria complicado demais para a pessoa carregar. E no caso da palavra fardo do versículo 5, ele teria a ver com um termo militar para a mochila que um soldado deveria carregar. E cada soldado tinha a sua própria mochila, daí a ideia de que cada um precisa levar o seu fardo. Isso é o que o autor da missão ele vai nos trazer. O que o texto vai mostrar para a gente é que ele é um pouco mais complexo do que isso, tá? Por quê? Porque ele tem um contexto. O contexto desse texto é o pecado, né? Uma falta, né? Então, o autor ele vai dizer, ele vai citar Bailey, né, que levar o fardo no sentido de carga é o mesmo que tomar sobre a gente a dificuldade, o problema, a circunstância opressiva dele, como se fosse da gente. E aqui isso é importante. Por quê? Se nós entendermos
O que está no versículo 1, como sendo a base do que está adiante, a gente consegue compreender que este fardo ele tem a ver com falhas, com problemas, com dificuldades, pecados que a pessoa tem e as consequências desse pecado, né? E aí o autor ele vai destacar algo importante, que Cristo levou sobre si os nossos pecados. Ele carregou o fardo de nossos pecados, o que nos trazia a perdição eterna. Ele carregou sobre si na cruz do Calvário. E se ele não tivesse feito isso, nós jamais saberíamos o que é ter a paz com Deus. Então, o que a gente precisa entender, compreender, é o contexto do versículos 2 e 5, com base no versículo 1. O texto ele vai falar exatamente de uma pessoa que está em pecado. Na verdade, ele vai falar de uma pessoa que pecou. Isso é importante a gente diferenciar, por quê? Porque às vezes a gente encontra situações distintas na igreja. Você encontra pessoas na igreja que cometem deslizes, cometem falhas, pecam, pontualmente. Tá? Mas pastor, o pecado muitas vezes ele é gerado na mente da pessoa, ela já tem uma precedência. Sim, é verdade, a pessoa para pecar ela precisa dar a brecha, ela precisa abrir a brecha, isso é, com certeza. Mas muitas pessoas lutam com os seus desejos, com as suas mazelas, com as suas paixões e não cometem o ato em si. Elas ficam na cabeça. E aí Deus vai trabalhar na cabeça dessas pessoas, no coração dessas pessoas, para tratar isso. Porém, existem situações em que a pessoa chega ao ato em si e as consequências surgem. Né? E que consequências são essas? São inúmeras. Né? No caso de traições, divórcios, gravidez indesejada, né? Sexo antes do casamento também muitas vezes vai gerar gravidez indesejada, codependência, situações em que casais que deveriam estar começando a construir o seu relacionamento são forçados pelas circunstâncias a se casar e depois se veem habitando com verdadeiros estranhos porque não tiveram o tempo necessário para poder construir a relação, né, no período do namoro e do noivado. Então, a gente tem muitas vezes situações de pessoas que caem na tentação da cobiça, fazem investimentos financeiros que se provam fraudulentos, né? A gente teve lá o caso das pessoas que investiram com pessoas de moral duvidosa lá em Cabo Frio, na região dos lagos, porque achavam que iam fazer muito dinheiro e iam receber lucros de 10% ao mês. E, na verdade, se provou como sendo uma pirâmide financeira e essas pessoas perderam tudo e agora estão tentando reaver na justiça os seus recursos. Então, nesses casos em que a pessoa ela é surpreendida em alguma falta, o que a Bíblia vai dizer para a gente é que nós devemos restaurar essa pessoa com espírito de brandura. E isso é muito difícil. Né? O autor ele vai notar o seguinte. Primeiro, que falta no Novo Testamento é transgressão, ofensa, delito, pecado. E que se nós apanharmos alguém em falta, nós não devemos ficar quietos, como se não fosse da nossa conta, nem desprezar ou condenar o faltoso. Ou seja, a gente não deve ficar nos extremos. Tem gente que quando vê uma situação assim, entende que Deus tem que lidar com isso e ela não tem nada a ver com isso. Né? Situações até como desfalques na comunidade ou desfalques a outros irmãos. Tantas histórias a gente ouve. Né? E tem gente que prefere não se meter com isso, ficar quieto, não quer se importar com isso, não faz nada. E você tem pessoas que olham a situação e condenam. Né? Então, o que eu posso dizer para os irmãos? Eu já passei e já vi muitas situações complicadíssimas na vida no seio da igreja. Né? Eu já vi casais de jovens caírem na tentação, terem relações antes do casamento, engravidar. Já vi. Já vi pastor caindo. Pastor caindo, já vi.
assim, bem próximo da minha convivência. E a verdade é que a forma como a igreja deve lidar com isso sempre é um problema, porque tem gente que vê a situação e fala, cara, nesse vespeiro eu não vou me meter. Sem perceber que às vezes isso pode estar impactando outras pessoas, né? Você pode estar impactando outras pessoas. Existem pessoas dentro da igreja que são doentes, pessoas na igreja que são predadores e que você não pode simplesmente, aquele cara olhou estranho para adolescente, você não pode ficar calado, quieto com relação a isso, tem que denunciar, né? Isso é caso de polícia, é uma situação que a liderança não pode ficar isenta, claro, com as devidas provas, essa situação tem que ser denunciada. Agora, ao mesmo tempo, existem situações, questões que acontecem, pontuais, em que existem pessoas na igreja que se acham no direito de julgar e excluir, né, quem caiu. Né, imediatamente julga, fala que é pecador, não. Esse cara aí tem que ser excluído mesmo, cortado e tudo mais. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Quando Jesus Cristo ele disse que uma pessoa que estava em falta deveria ser levada, exortada por 2 ou 3 pessoas da igreja, da comunidade, se ainda assim continuasse em pecado, deveria ser levado para a igreja. Se ainda assim continuasse em pecado, deveria ser tratado como um publicano. A gente se esquece como Jesus tratava os publicanos. Você lembra como é que Jesus tratava os publicanos? Ele excluía os publicanos, ele ignorava os publicanos. Não, ele não só não ignorava os publicanos, como um dos seus discípulos era um publicano. Mateus, né, o Levi, né, segundo a denominação de outros evangelhos, era um publicano. Né? Então, Jesus ele tratava as pessoas como pessoas comuns, com todos carecendo da glória de Deus e de ouvirem sobre o Evangelho, ouvirem a sua mensagem. Todos. Porque todos nós somos indignos, todos nós carecemos da glória de Deus. Então, logo, não há ninguém melhor ou pior do que ninguém. Então, isso é preciso que a igreja compreenda. Quando tem uma situação de uma pessoa que está com dificuldade, que está com problema, que caiu, a igreja ela deve tratar essa pessoa não com um desprezo, mas também não ignorando a questão. Mas sim deve ser tratado como um processo restauratório, né? Aí o autor ele fala que o termo, né, que a gente lê aqui no versículo 1, de restaurá-lo com mansidão, é utilizado, por exemplo, no conserto das redes em Marcos 1,19, ou seja, trazer aquele objeto, aquela pessoa, à sua condição anterior, diante da queda. É claro que isso, muitas vezes, não vai ser possível, porque o pecado ele traz consequências. Né? Um caso, por exemplo, de gravidez indesejada, você tem uma criança que vai nascer e que vai ser envolvida na situação. Então, a igreja ela deve trabalhar para compreender isso e trabalhar e ajudar essas pessoas nessa situação. E não simplesmente excluir e deixar essas pessoas ao bel prazer. Não foi assim que Cristo trabalhou, não foi assim que Cristo agiu. Muito bem. O que o autor ele vai trabalhar, então, ele vai citar alguns exemplos de cargas que nós devemos ajudar os outros a levar. E aqui é que a gente entra na situação de questões que nós podemos ajudar uns aos outros e devemos ajudar uns aos outros. Primeiro, pessoas com fraquezas ou falhas de personalidade, de fé e de hábitos. Bom, como é que a gente pode trabalhar isso? Existem igrejas, por exemplo, que na questão dos hábitos trabalham com um processo de recuperação de pessoas em situação de vício. Né? Igrejas que têm o projeto Celebrando a Recuperação são igrejas que trabalham com um projeto que justamente vai cuidar de pessoas que possuem algum traço de personalidade, de hábito, que não condiz com a palavra de Deus, que não condiz com uma vida saudável. Isso pode ser qualquer coisa. Tá? Pode ser vício em drogas, pode ser vício em jogo, pode ser vício em sexo, pode ser vício em comida, pode ser qualquer outro tipo de vício. Pode ser pessoas com problemas de temperamento,
pode ser pessoas com problema de violência, pode ser pessoas que tenham hábitos que precisam ser tratados. Então essas pessoas, essas igrejas, elas vão ter esses projetos onde as pessoas vão começar a trabalhar a mudança desses hábitos nocivos em suas vidas. Outra coisa, pessoas com falhas ou fraquezas na fé. Eu, particularmente, já conheci pessoas, e eu já comentei sobre isso, que elas perderam a fé em Cristo Jesus. E para você lidar com uma pessoa assim, é muito difícil de você simplesmente trazer a Bíblia, socar na cabeça dela e dizer você tem que confiar e acreditar em Cristo. O que você precisa fazer é conversar com a pessoa, tentar entender por que ela está passando por essa crise espiritual, por que ela está tendo essa percepção de uma ausência do divino, do sagrado na sua vida. E assim você conseguir conversar com ela e tentar fazê-la perceber aonde que a sua percepção está equivocada. Né? Pessoas com fraqueza ou falhas de personalidade também. É muito fácil a gente chegar e descartar uma pessoa, afastar uma pessoa, porque ela é uma pessoa difícil de convivência. E muitas vezes essa pessoa está dentro do nosso lar. E a gente muitas vezes é instado a afastar essa pessoa ou simplesmente ignorar essa pessoa, porque essa pessoa ela pode vir a atrapalhar a nossa própria vida. E isso não é nenhum absurdo, porque existem estudos que mostram que nós refletimos o ambiente que nós estamos inseridos. Se nós estamos em um ambiente feliz, agradável, propício a um relacionamento sadio, nós seremos pessoas felizes e agradáveis. Mas se nós estivermos num ambiente severo, complicado, penoso, um ambiente triste, severo, nós iremos naturalmente agir assim. É por isso que muitas empresas elas vão trabalhar com a questão do clima organizacional, ou seja, elas vão tentar entender como que a empresa, como é que o clima emocional dos funcionários da empresa está e trabalhar para mudar isso, porque ela vai perceber que se ela muda o clima no todo, ela vai mudar o clima nos indivíduos e naturalmente a administração vai mostrar que num ambiente mais feliz, mais agradável, as pessoas vão produzir mais e vão produzir melhor. Né? Então, as empresas investem rios de dinheiro para tentar compreender como está o clima organizacional e muito mais ainda para tentar transformá-lo. Por que a gente não para muitas vezes para analisar como estamos nas nossas próprias casas? Né? Como o pastor Wellington disse há alguns domingos atrás, muitas das nossas casas são como se fossem verdadeiros campos de batalha, onde as pessoas elas se enclausuram nas suas trincheiras modernas, que são os seus quartos, né, e vão para o mundo virtual, porque ali é onde elas conseguem o seu ambiente de fuga. E as pessoas elas não conversam mais. Os filhos saem do quarto, muitas vezes apenas para pegar a comida no micro-ondas e depois levar para o quarto de volta, e ficam ali enclausurados, e nem conversam mais com seus pais. Né? E muitos pais que não querem ter o aborrecimento de lidar com seus filhos, mas graças a Deus, não, deixa ele lá no quarto. É melhor ele lidar com os problemas dele, ele fica no canto dele, eu fico no meu, porque eu não quero esse estresse na minha vida. Então, não é isso que a Bíblia vai nos mostrar. Carregar os fardos uns dos outros também significa para que as famílias conversem, compreendam os problemas que estão vivenciando e saibam lidar com isso. Por mais que seja difícil e doloroso, mas é um processo necessário. Algumas aflições físicas, né? Existem pessoas que passam por aflições físicas, por exemplo, enfermidades, né? Fomes, açoites, prisões, né? Tem pessoas que passam por privações, por dificuldades físicas que vão afetar a sua jornada. E aonde tem estado a igreja para ajudar essas pessoas, né? Existem igrejas que trabalham, né, buscando e solicitando muitas vezes cadeira de roda, maca, cama
que possa comportar uma pessoa que está em algum tipo de tratamento, né? Tratamento de saúde em casa, e as igrejas muitas vezes investem, compram esses equipamentos para ajudar essas pessoas que muitas vezes não têm esse tipo de apoio. Pessoas que estão em situação de fome. Gente, tem gente nas igrejas que estão passando fome, pessoas que estão desempregadas. E veja bem, passar fome não necessariamente significa não ter nada para comer, mas significa muitas vezes uma pessoa que está numa situação financeira tão difícil, que ela começa a cortar refeições. Pessoas pais que preferem dar a sua comida para os seus filhos e simplesmente não jantam. Ah, porque querem emagrecer? Não, não tem nada a ver com isso. Não jantam porque simplesmente não tem comida. Então eles preferem dar para os seus filhos e eles dormem com fome. Não são poucos os casos de pessoas assim em nossas igrejas. E as nossas igrejas muitas vezes não sabem como trabalhar essas questões, muitas vezes nem procuram saber sobre essas questões. Né? Açoites são pessoas que passam por dificuldades, passam por dificuldades no trabalho, às vezes passam dificuldade até mesmo dentro de casa, esposas que passam provações com maridos que são abusivos, né? E que muitas vezes a igreja passa a mão em cima do homem e fala para a mulher que ela tem que orar e tem que ser uma pessoa sábia, mulher sábia dentro de casa, porque a mulher sábia edifica o seu lar. Ela edifica o seu lar, mas se o marido bate na mulher, ele tem que ser encarcerado, tem que ser preso, porque o homem que bate em mulher, que agride mulher, não tem que a igreja não tem que passar a mão, não, tem que ser preso mesmo, porque isso é crime. Mas a igreja muitas vezes não lida bem com isso. Né? Prisões, pessoas que cometeram delitos, né? E que acabaram encarceradas. Gente, recente, agora, acho que foi ontem ou anteontem, eu estava vendo uma notícia que me chocou, de que a situação da fome no Brasil está tão complicada que tem moradores de rua no Rio de Janeiro e em outros estados que eles preferem ser presos, porque na cadeia eles vão ter teto e comida, algo que é muito difícil de eles conseguirem fora, principalmente pessoas que são desempregadas, que são moradores de rua, pessoas que são drogadas, preferem cometer um delito e serem presas, porque na cadeia eles não têm acesso às drogas, né? Na cadeia os donos lá das facções não deixam que o crack entre nas cadeias, isso estava na reportagem, me chocou muito, mas faz sentido porque os caras eles não querem gente extremamente viciada na carceragem, mas além disso essas pessoas elas têm um teto sobre as suas cabeças e elas têm as refeições que são pagas pelo Estado. Então a pessoa chega ao ponto de chegar e roubar os cabos elétricos de um sinal na frente de um posto de polícia para ser preso em flagrante e ser mandado para a cadeia. Tem situações assim, né? E você veja como é que é, né? Uma situação que a gente está vivendo no nosso país, não é na Venezuela, não é na Colômbia, não é na China, não é nos Estados Unidos, não é no Brasil mesmo. Pessoas que querem ser presas para poderem ter o que comer. E a igreja? Como é que a igreja está agindo para perceber as pessoas que estão à sua volta e que estão passando por necessidades? Como é que pode, num país que hoje tem cerca de 30, 40% de ditos evangélicos, pessoas que dizem que são discípulos de Cristo, aceitarem uma situação como essa, né? É algo a se pensar. Pessoas com necessidades financeiras e falta de moradia. Eu já comentei aqui igrejas que construíram casas para membros da comunidade. Tem uma outra igreja lá em Araruama, onde o pastor utilizou recursos dos dízimos para construir casas dentro do terreno da igreja para as viúvas da igreja, pessoas irmãs que não tinham mais sustento dos seus familiares haviam morrido ou não tinham condições, e essas pessoas foram abrigadas nessas casinhas que a igreja construiu. Então, é complicado, é difícil para uma igreja, muitas vezes, lidar com uma pessoa que, por exemplo, está prestes a ser despejada porque ela não tem dinheiro para pagar o aluguel. Vai fazer o quê? Né? E a igreja, muitas vezes, não sabe como lidar com isso. Então,
são situações complicadas. Como é que a igreja deve lidar com isso? Como é que a igreja deve ajudar nesse caso? Pessoas que estão passando por aflições espirituais, né? Pessoas que estão passando por aflições emocionais. Isso aí a gente encontra de diversos tipos, de diversas formas, né? Mas a verdade é que muitas vezes as pessoas nas igrejas elas querem apenas se preocupar consigo mesmo. Chega lá no culto, né? Aí chega no final, abraça o irmão, fala, e aí, tá tudo bem? Né? E se o irmão fala, tá mais ou menos, o cara já chega e fala, olha, me desculpa, eu vou ter que ir, porque eu vou ter que almoçar agora, tenho que levar minha família, tal, não sei o quê, que Deus te abençoe e tal. Fala ali com o pastor, com o diácono, ele vai poder te ajudar. E a pessoa pula fora. Por quê? Porque as pessoas não querem ter essa preocupação, não querem ter essa situação que elas vão ter que ajudar, vão ter que apoiar alguém. E isso é muito comum. Bom, como é que a gente pode levar a carga uns dos outros? Né? Essas aqui são algumas sugestões que o autor deixa para nós, que eu vou deixar para que nós possamos refletir nessa manhã. Né? Primeiro, diga ao irmão que você está solidário com ele e tem o desejo de ajudá-lo. Comunique a sua preocupação e compaixão. Essa é a primeira coisa. Né? Tem gente que se sente desamparada na igreja porque acha que ninguém está preocupada com ela. Mas a igreja deve sim se preocupar e isso deve vir de todos. Mesmo que você não tenha condição de ser esse apoio a longo prazo, mas pelo menos você ouvir e dar um encaminhamento já é um passo que você pode dar. Segundo, ore por ele e com ele. Né? Tem gente que a gente chega e fala, olha, eu vou orar por você. Mas tem uma experiência muito interessante que eu tenho na minha vida é quando a gente para orar com a pessoa. Né? Não é só orar pela pessoa, chegar e dizer para ela, não, eu vou orar por você. Não, é você chegar e falar, senta aqui do meu lado, eu vou orar com você agora, vou pedir para que Deus esteja te ajudando. E a primeira coisa que eu posso fazer por você é orar e pedir para que o Deus, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aquele que cuida de nós a cada dia, possa te ajudar. E a partir daí a gente vai tentar dar um encaminhamento melhor para poder lidar com a sua situação. Então, gente, muitas vezes é o que a pessoa precisa naquele momento, é de uma pessoa que se importe com ela, ouça o que ela está passando e ore com ela. Vocês não têm noção do impacto que é na vida de alguém você ter uma pessoa que sente e ore com ela naquele momento de dificuldade. A terceira sugestão é gastar tempo em contato com a pessoa sobrecarregada quando ela precisar de comunhão e consolação. O que significa isso? Significa ouvir a pessoa, dar o seu ombro para poder compreender o que a pessoa está passando. Gastar tempo não é fácil. Nós vivemos num mundo em que o nosso tempo é muito escasso. Eu mesmo me desdobro muito com relação ao tempo que eu dou na minha vida, né, que eu divido na minha vida. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha forma, eu tenho que cuidar da minha alimentação, que às vezes demanda tempo, eu tenho que estudar, né? Eu completei a minha faculdade agora de administração, não sei se eu vou seguir nos meus estudos, até porque eu estou vendo uma falta de tempo muito grande, então eu preciso encaixar isso, porque eu gosto de estudar, eu preciso dar tempo para a minha esposa, eu preciso dar tempo para os meus filhos, eu preciso dar um tempo para Deus, né? E tudo isso, gente, não necessariamente nessa ordem, com certeza, muito pelo contrário. Então, quando você tem todas essas questões que te roubam ou que te demandam tempo na sua vida, você começa a perceber, gente, ou eu simplesmente fico sem dormir, ou algum lugar vai ser sacrificado, alguma situação vai ser sacrificada. E você precisa conversar com as pessoas para lidar bem com isso. Então, quando a gente fala de gastar tempo com a pessoa sobrecarregada, é preciso haver, claro, sim, sempre, uma compreensão. Você não pode ter uma pessoa apenas lidando com uma pessoa que está demandando tempo para ouvir. Porque se você fizer isso, você pode estar tendo problemas em casa. Eu conheci uma situação de um colega que se divorciou porque a sua esposa se ressentia muito com o fato de que ele dedicava todo o seu tempo para a igreja
e não dedicava o tempo necessário para a própria família. Então é preciso ter um equilíbrio nessa questão, mas é importante que quando você vê uma pessoa em dificuldade na igreja, que você invista um tempo sim, conversando com ela, contatando ela para saber como ela está, para poder ajudá-la nesse processo de restauração, de comunhão, de consolação, caso tenha alguma perda ou coisa do tipo. Ofereça auxílio prático, de acordo com a situação e as suas possibilidades. Isso aqui é importantíssimo. Primeiro, não é só orar, não é só ouvir, é agir. Como que você vai agir? Você vai agir conforme a situação, ou seja, se uma pessoa, um casal que se viu grávido e que não tem condições mínimas de cuidar dessa criança, você vai ver o que você pode doar de criança para esse casal. E ao mesmo tempo você pode organizar um bazar ou alguma coisa assim para que a igreja arrecade recursos para ajudar esta família. Então esse auxílio é prático, tem que ser de acordo com a situação e com as suas possibilidades. Você não pode fazer loucuras para ajudar os outros. Você não pode sair dando tudo de si para os outros e deixar faltar na sua própria casa. Então tem que ser de acordo com as suas possibilidades. Como é que você pode ajudar? Você pode ajudar com agasalho, no frio, dando um abrigo numa situação de emergência, dinheiro, alimentos, uma mão para ajudar num serviço braçal, né? De repente seu vizinho, caramba, eu estou precisando mudar para ontem porque a proprietária do meu apartamento me pediu o apartamento e eu tenho que entregar até semana que vem. Aí você chega e fala, não, beleza, você está precisando de ajuda para mudança? Eu vou te ajudar na mudança. Porque de repente a pessoa não tem nem dinheiro para pagar a mudança. Né? Então você vai com a igreja organizar essa questão. Em quinto lugar, peça ao Espírito Santo que ele ajude você a encontrar trechos da palavra que sejam uma mensagem para animar essas pessoas e ajudá-las e ganhar novas forças. A palavra de Deus ela é sempre renovadora e restauradora e ela vai sempre ajudar e abençoar as pessoas. Então, sempre que você estiver numa situação assim, procure estudar a palavra, lembre dos trechos na palavra dele, em que você pode citar e ajudar a pessoa naquele momento, consolando, confortando, fortalecendo. Se você fizer isso, você vai estar, com certeza, e junto com todas essas questões, você vai estar ajudando essa pessoa naquele momento e com certeza você vai ser benção. É importante, o autor ele na revista ele vai falar, né, que tem gente que cita textos bíblicos para dizer que cada um tem que lidar com o seu problema e que Deus vai cuidar de todos os problemas. Mas a verdade é que sim, Deus vai cuidar de todos os problemas, mas ele pode usar e sempre usa instrumentos humanos para poder resolver as questões. Né? E ele pode usar você para ser esse instrumento de bênçãos na vida da outra pessoa. É impressionante como, quando a gente ajuda, essa pessoa vai chegar, muitas vezes, ela chega e fala, pô, você é um anjo de Deus enviado na minha vida. E é reconfortante, é muito congratulatório a gente ouvir uma situação dessa. A gente saber que nós fomos usados por Deus para abençoar a vida das pessoas. Para terminar, o autor vai dizer o seguinte, ele vai citar uma frase de Abraham Lincoln que diz, não poderás ajudar os homens de maneira permanente se fizeres por eles aquilo que eles podem e devem fazer por si próprios. E o autor vai dizer que isso é um texto próximo do que está em Gálatas capítulo 6, versículo 5. E que deve haver discernimento sobre o momento em que deve-se tirar as muletas e liberar a pessoa para seguir sozinha e carregar o seu fardo. Isso é importante também. Existem pessoas que elas acabam se tornando extremamente dependentes da ajuda dos outros. E elas não conseguem lidar com as suas próprias dificuldades. E a igreja, ela precisa sim ajudar. Sim, ela precisa ajudar aquela pessoa naquele momento de dificuldade. Mas ela deve capacitar essa pessoa a, eventualmente, lidar com as suas próprias dificuldades. Porque cada um de nós temos as nossas dificuldades. Então, no momento em que a pessoa não estiver conseguindo carregar o fardo, nós, como igreja, devemos ajudar essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos estar também capacitando essa pessoa, auxiliando essa pessoa, para que ela possa vir a ter forças de carregar mais para frente o seu próprio fardo. Como fazer isso? É simples? Nem sempre é simples. Mas, por exemplo, uma pessoa que não tem emprego, a igreja ela pode trabalhar capacitando essa pessoa e ajudando ela a encontrar um emprego.
e para que ela possa continuar a sua jornada e possa se sustentar, né? Uma pessoa que não tem uma casa, a igreja pode chegar lá, ajudar aquela pessoa com a construção de uma casa e ajudar ela para que ela more naquela casa, mas também dar a ela condições de eventualmente adquirir o seu próprio espaço para que ela possa ceder aquela casa para que uma outra pessoa em dificuldade possa utilizar. Então é importante que a igreja ela tenha condições de perceber qual é o momento ideal e certo para tirar as muletas, como o autor ele diz, tirar as muletas da pessoa, ou seja, tirar esse auxílio que a igreja está dando naquele momento e liberar a pessoa para que ela possa seguir sozinha. Não só para que ela possa aprender a carregar o seu fardo, mas para que a igreja possa utilizar aqueles recursos, aquele tempo, aquelas pessoas para ajudar outros que estão em situação de emergência. Se a gente ficar apoiando sempre as pessoas, as mesmas pessoas, os recursos da igreja vão ser limitados. E no final das contas, a igreja vai ter um alcance limitado. Quando a gente trabalha para que a pessoa possa emergir da sua situação emergencial e possa passar a lidar com a sua vida, conseguir a sua vida já sem esse apoio emergencial, a igreja pode focar em outras questões, em outras pessoas que estão nessa situação e assim continuar sendo uma igreja relevante, sendo uma igreja que ajuda e apoia as outras pessoas. Não é fácil não descobrir esse momento, mas é necessário, tanto para a igreja quanto para as pessoas que são ajudadas. E por fim, eu queria que essa lição ela servisse como uma forma de exortação a todos nós, para que nós sempre tenhamos o nosso coração sensível e aberto para as pessoas que precisam da nossa ajuda. E a igreja, ela como um todo, ela tem uma capacidade muito grande de ação. Quando a igreja ela se reúne, ela se coordena, ela se ajuda, ela tem condições de fazer muito mais do que as ações individuais. Então, que isso sirva como um incentivo a que a igreja possa continuar pensando em maneiras de abençoar e ajudar as pessoas, seja com uma quentinha e uma manta para as pessoas que estão em situação de rua, seja com um auxílio de capacitação a pessoas que desejam fazer um Enem ou que desejam fazer um concurso público, seja ajudando pessoas a conseguirem uma nova formação profissional, como teve um curso de barbeiro há algum tempo atrás na igreja, ou outros desafios e outras ideias que possam surgir na mente e nos corações da Igreja de Cristo. Que isso possa servir de um apoio, de uma exortação aos nossos corações e para que nós possamos cada vez mais buscar formas de ajudar as pessoas que precisam. Paz e graça, meus amados irmãos, que Deus os abençoe. Um domingo abençoado a todos vocês e um bom culto a todos. Que Deus possa estar nos ajudando, nos abençoando nessa manhã. Paz e graça, que Deus os abençoe.